tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Carol. Eu sou o João e estamos começando mais um Imercast! Imercast. Meu Deus, voltamos! Voltamos com tudo, igual a gente fez lá no ao vivo. E, gente, a gente tá diferente, né, Carol? O trem tá profissadinho. Caraca! Vocês estão vendo essas luzes? Não, vocês não estão vendo essas luzes. Não, eles estão vendo sim. Olha aqui Claro. essa luz azul. É Tem um treco aqui em cima. Pra quem tá no YouTube, vocês... Não, sério, vocês não têm noção. Deixou o negócio, ó. Tá muito lindo. Muito legal. Excelência. A gente tá chique, a gente fez o primeiro ao vivo, É verdade. lá no Imersão, agora aqui, olha aqui. E a partir de agora vai ser assim, então isso mesmo. sintam-se livres, não, sintam-se à vontade aqui na nossa mesa, Isso aí. ficar mais pertinho da gente. É verdade. Isso. E hoje nós vamos começar com um casal maravilhoso. Nós vamos continuar nosso quadro Conhecendo a Liderança. E a gente tinha um casal que, confesso que já tinha recusado o convite. Pega ele, Pega ele, Jesus. Tinham recusado, mas eles aceitaram e estão aqui com a gente. Que é quem? Que é quem? Lucas e Amanda! Sejam bem-vindos! Sejam Obrigada. bem-vindos. Eles são os nossos mascotinhos, gente. É, Tô olha. entendendo. Eles são as fofuras. Não, é uma fofura de casal. É verdade. Sintam-se à vontade nessa mesa. Vocês são muito bem-vindos. Nós nos sentimos privilegiados. A gente falou isso para todos os líderes e eu repito isso para vocês. É verdade. Uma honra para nós ter esse tempo para ouvir daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês e através já fez. de vocês. E já fez. E já fez também. É verdade. E, gente, pra gente começar isso aqui, nesse nosso papo, a gente tem um quadro que a gente fez esse ano, que é o Imerfest. Isso. E que é um quadro de perguntas que a gente gostaria que vocês dessem respostas rápidas. É aquilo, né? Bateu na mente e jogou. Jogou. Entendeu? É isso aí. Sem ficar elaborando muita coisa. É isso aí. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá. Amanda. Quem é Amanda em uma frase? Amanda é uma frase resgatada. Oh! Profundo. Pá! Jogou E a uma bola aqui, ó, pro Lucas. Em uma palavra, né? Em uma Resgatada. palavra. E Lucas? 12 por 8. 12 por 8. É a pressão? Fleuma. É o 12 por 8. Eu... É a pressão dele? A pressão tá em ti. Boa, gostei, hein? Lucas, 12 por 8. 12 por 8, meu gostei. Nem parece, né? Próxima pergunta, Amanda. O que Jesus representa pra você? Tudo. Tudo. No meu Instagram tá Jesus é meu tudo. Ai, que Olha, lindo. E que realmente, crente. né? E você, Lucas? Parece clichê, mas pra mim também, tudo. Sim. Tudo. Ai, gente, não tem como, né? Não. Uma outra definição, né? Ele é o nosso tudo, não Ele adianta. é tudo. Acho que essa pergunta, né? Todo mundo vai falar. É. Ele é nosso tudo, né? Ah, mas deixa aqui. Deixa. Não, com Deixa certeza. aqui. Gente, Amanda, qual é o seu maior sonho? Ser mãe. Oh, quando o grande dia chegar. E você, Lucas? Esse pai junto. Ah! gente. É um só, né, gente? Eles são literalmente um só. Da sequência, né? Da nossa família, né? Isso. Hoje é só a gente. E eu acredito que um dos maiores sonhos nossos realmente é ter o nosso filho, né? Ter os nossos filhos, né? E a gente vai nossas ver filhas. isso. Com Amém. certeza, em nome de Jesus. Amém. Amanda, qual é o seu livro favorito da Bíblia? Então, tem vários, né? Mas o que eu mais tenho me apegado, assim, é em Provérbios. Eu acho que é Eita. um caminho pra vida, assim. Uhum. Tenho lido esse agora. Nossa, é maravilhoso. Sim. As nossas respostas estão É verdade. ali. Aham. E tu, Lucas? Eu também não consigo definir um só, mas hoje eu tenho lido bastante Romanos. Uau, Romanos é um dos meus Sensacional. tops ali Uhum. também. Sensacional. E, Lucas, uma pessoa que você tem como referência? Cara, tirando Jesus, né? Tirando Uhum. a Amanda Aham. também, que se torna minha referência. Oh. A minha mãe, cara. Minha mãe, pra mim,
tipo, é uma referência, assim, Que lindo. não tem, Ah, tem nem palavras. Não chora, Lu. Não chora, eu vou chorar também. Mãe, você é minha referência também. você também, mãe. E você, Amanda? Eu tenho o Lucas, minha referência. Meu gente, Deus. pelo amor de Eu Deus, tô é fal- puro mel. Tá falando que são fofos? Olha aí, gente, Puro pelo mel, amor de puro Deus. Mel, puro mel. Vamos lá. Pelo que você se considera grata, Amanda? Olha, por eu ter sido resgatada, assim, de onde Deus me tirou, sabe? Eu acho que por isso, Já assim. vamos chegar aí. Não só por isso, né? Mas eu acho que o que mais me marcou, assim, foi de onde Deus me tirou, assim. Uau. Uau. Ih, vamos ter papo Vamos depois. ter. É verdade. E tu, Lucas? Mais um clichêzão, mas eu, cara, sou grato por tudo, assim. Eu sempre comento com a Amanda, né? Tipo, cara, eu tenho motivo de gratidão por tudo, Uhum. tudo é tudo, sabe? Não tem, assim, algo que... Ah, esse motivo é mais Específico. específico. Por tudo, cara. Pelas felicidades, às vezes pelas tristezas, né? Que às vezes Uhum. são motivo pra gente aprender, mas por tudo mesmo, cara. Uhum. Tudo. Sou grato por tudo. Gente, um hobby, Amanda. Hoje eu considero meu hobby academia e corrida. Que Fazer. Caraca, que humilhação. Chegarei lá. Toma na cara, João. Chegarei lá, vai ser o meu hobby, em nome de Jesus. Ai, Gostei gente, de o meu ver. ainda não é um hobby, não. É uma luta. É. Não, todo nem dia. luta. Nem a luta Nem tá a tendo. luta tá tendo. E você, Lucas? Cara, hoje também tem sido a corrida, né? O ciclismo eu sempre pratiquei, há um tempo Ai, que atrás eu legal. sempre pratiquei, né? Hoje eu tenho praticado. E, cara, é tão hobby que a gente tá de férias e eu não lembro ontem, eu acho que eu dormi um dia até mais tarde. Mas todos os dias eu tenho acordado cedo ou pra correr, ou pra andar de bike, ou pra ir pra academia. Então, Mas a olha, gente tem- isso é muito nítido na vida de vocês. Eu lembro Verdade. de vocês antes da prática do esporte e agora. Uhum. Foi uma mudança, assim, muito drástica. E a gente fala visualmente falando mesmo, na disposição e tal. Foi assim. E parece que foi de um dia pro outro, mas não, né? Já faz o quê? Mais de um ano. Já faz mais de um ano. Mais de um ano o Lucas e agora arrastou a Amanda e a Amanda agora tá falando que é um hobby dela. Que é isso, hein, Amanda? Meu Deus. A gente vai na força, né? Não pode desistir, mas tem sido, assim. É isso Que aí. legal. E agora, um medo. Um medo de altura. Ai, gente, todo mundo tem um tiquinho, né, de altura. Mas eu Não, vou com medo ai, mesmo. Assim, isso eu tenho mesmo. medo, mas eu vou. Só que eu tenho... Já foi no Beto Carreiro? Já. E vai em tudo. Vou em Vai na tudo, Big mas Tower. eu Das vou... minhas. Vou. É isso aí, tem que Ela é ir. das minhas, é isso mesmo. E tu? Ah, preciso falar. Fugi pouco pra estar aqui, ó. Aqui, ó, microfone, câmeras. Exposição. Acho que é um medinho. Isso aí, tá rompendo seus medos. Amém. É isso aí. Amém. Câmera? Que Aleluia. câmera? Que eu também não tô Não vendo. tô eu tô vendo vendo nenhuma uma câmera mesa e aqui, hein? amigos. É isso aí. E pra gente fechar, qual é o melhor conselho que você já recebeu, Lucas? Melhor conselho, cara. Ih, são tantos, porque... Cara, acho que cada fase, né? Cada conselho, ele é importante, né? Então, Claro. não tem como... Ele se tornou o melhor naquele momento, né? Então, Uhum. como o Thelmo sempre fala, ó, o próprio Provérbios fala, né? Que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, Verdade. cara, eu não consigo também definir um conselho Mas tipo diz específico. diz um conselho aí que... Um que Te mudou, assim, Cara, que tipo, um virou a negócio- chave. Tá, um negócio que virou a chave pra gente, que eu sempre falo pra todo mundo. Pra gente, quando a gente recebeu o conselho, tipo, casem-se. Tipo, que a gente... Talvez a gente vai chegar nesse assunto. Vamos, com com certeza. Mas a gente passou por um momento no nosso noivado e a gente até terminou o nosso noivado, né? E a gente sentou pra conversar, a Amanda sentou pra conversar com outras pessoas, eu sentei pra conversar com outras pessoas. E tipo, cara, por que vocês não casam? Por que vocês não casam, né? Então, tipo, esse eu acredito que foi um dos melhores conselhos, porque a gente sempre fala pra todo mundo, né? Se a gente soubesse o quão bom foi o casamento pra gente, o quão bom tem sido o casamento pra gente, a gente teria casado antes. Porque a gente sempre fica, né? Principalmente eu, acho que, né? Eu tinha essa dificuldade de entender que, minha preocupação, vou tirar a Amanda dentro da casa dos pais dela e agora? Eu imagino, E como amanhã, homem, como é que vai né? ficar? Uhum. Isso. Sim, é uma E, cara, preocupação. graças a Deus, assim, ele tem cuidado da gente, né? Em tudo, né? Uhum. Então, cara, eu acho que esse foi um dos melhores conselhos que a gente teve, né? Pra gente Uhum. casar. Uau.
Eita. Tô zoando. Tá amarrado. E você, Amanda? Olha, quando a gente comentou sobre isso, né, sobre um conselho no início, eu lembrei de um que minha mãe me deu antes de eu sair de casa, assim, que ela sempre me incentivou a estar em Deus, né, na presença de Deus, assim, e uma das coisas que ela falou, assim, independente do banquete que vier, né, das amizades, das pessoas que se achegarem a ti, nunca vai pelo caminho que Jesus não tá nele, Uau. assim. Uau. Então, a mãe sempre me deu esses conselhos, né? Uhum. Se for preciso deixar pessoas que tu ama, mas que não te leva para perto de Deus, deixa as pessoas, mas não Deus. deixa dele. Isso é muito real. Meu Deus, Legal. que conselho Que precioso. conselho sábio. Os dois conselhos, né? Muito Acho que sábio, são muito bem sábio. pontuais. Pra essa geração. Ouça aí, galera. Olha Se aí, tá ó. enrolando no noivado, casa logo! Né? E se tá influenciando demais, assim, toma cuidado. Tem um Verdade. caminho que é certo, né? É verdade. E aí vale a pena renunciar tudo por ele, né? Nossa, com Vale certeza. muito a pena. Caraca, que legal! Eu curti esse Imerfest. Eu também. Quem será os próximos, né? Aguardem. Aguardo. Logo, logo. Bom, pegando essa vertente, já que a Amanda estava Uhum. falando, vamos, Amanda. Me conte um pouquinho da tua história, assim. Quem foi a Amanda? Você é cristã de berça? De berça. É que você falou uma palavra tão pontual, né? Eu fui resgatada. Isso. Pelo menos eu. Com certeza a galera que tá ouvindo ficou ali, resgatada. Como que é a história dela, né? Traz pra nós esse testemunho, pra edificar a gente. Então, eu não sou cristã de berço, né? A minha família toda sempre foi católica. Uhum. Os meus pais também. E eu tinha um avô que era ministro da Eucaristia. Uhum. Aí eu fiz primeira comunhão. Eram bem envolvidos. Bem envolvidos. Desde quando, mesmo sendo católica, a gente sempre foi muito envolvido dentro da igreja. Então, eu fiz primeira comunhão, eu fiz a crisma, depois eu fui coroinha com meu avô. A gente ia pra missa juntos e eu servia a comunhão com ele. Você foi coroinha, então. Fui Olha coroinha. Ai, meu Deus, que fofinha! E eu tive meu primeiro encontro com Deus foi na igreja católica, assim. Eu sentia já o Espírito Santo, Uau, a que presença lindo de isso. Deus, assim. A gente tinha um mover, assim mesmo, sabe? Uhum. De desde criança eu já sentia algo diferente. E os meus pais, o tempo passou, com 15 anos de casados, meus pais se separaram. Uhum. E daí Teve um ali marco. foi um marco pra mim, assim, eu tinha 12 anos, não lembro direito, mas era eu e meu irmão mais velho, né? E só que os meus pais nunca se brigavam, então pra nós foi um baque, assim, porque a gente nunca imaginou. Entendi. Simplesmente um dia os meus pais nos chamaram a gente no quarto e disseram assim, ó, hoje o pai e a mãe vão se separar. Cada um vai seguir a sua vida Sim. e tal, não teve nenhum tipo de Briga. de traição, nada. Simplesmente a minha mãe decidiu Uhum. e meu pai sofreu muito também. Só que ali eu comecei a ficar doente, assim, porque eu era muito apegada no meu pai. Entendi. E daí ali eu vi que teve uma separação, né? E eu sabia que não ia ser mais a mesma coisa. Sim. E daí eu lembro que a gente foi morar em outro bairro da cidade e era eu e minha mãe e meu irmão. Daí minha mãe entrou em depressão profunda nessa época. Uhum. E eu lembro que o meu pai pagou uma clínica pra ajudar ela nesse sentido. Mesmo eles estando separados, meu pai Ele ajudou apoio. muito, assim. E ele sempre foi um pai muito presente, né, com a gente, assim. Os meus pais hoje conversam bem tranquilo. Só que naquela época eu me via assim sozinha, só que ao mesmo tempo que eu me via sozinha, eu sentia Deus comigo na minha casa, assim. Porque a minha mãe, ela sempre foi cabeleireira, né, a vida inteira, então ela recebia muitas pessoas que eram cristãs. E ali, uma amiga dela muito próxima A sementinha começou... sendo lançada. Isso, começou a falar de Jesus pra ela, e ela começou a ir em alguns cultos, e eu ia com ela em alguns cultos, e eu sempre gostava. Enfim, aí a minha vizinha um dia me convidou pra ir num grupo de jovens da igreja católica ali daquele bairro. E daí eu comecei a frequentar, só que assim, eu não tinha idade pra ir num grupo de jovens, eu tinha 12 anos. Só que ela me levava com ela. E daí ali o pessoal começou, a Amanda é a mascotinha, assim. Ai,
Dá licença, ela é a nossa mascotinha. A Amanda é a mascote do grupo, porque eram todos jovens, mais velhos que eu, e eu ali no meio deles. Mas todo mundo me recepcionava muito bem, assim. E daí, um marco que eu tive foi quando um dia a gente tava no grupo de jovens ali, e quando eu olhei pra trás, assim, o meu pai tava na porta chorando. Ai, meu Deus. Aí, aquele dia, nossa, foi assim, pra mim foi muito forte. E daí, o meu pai começou a frequentar o grupo de jovens também, Olha. e ser o que tio legal, da galera. Aham. E daí, na época, o meu avô, antes de falecer, ele sempre teve... ele dava cesta básica para as pessoas carentes, assim. Ele tinha uma associação. E daí, meu pai fundou a mesma associação ali, naquele bairro. Depois que meu avô faleceu, ele fundou. E daí, ele começou a ser o tio da galera. E aquilo também trouxe ele mais para perto de Deus, porque ele também estava sozinho, perdido, né? E daí, o tempo foi passando, né? Enfim... eu me vi em alguns momentos depois, né? Mais pra frente a gente vai contar a nossa história, né? Sim. Porque a parte de eu ser resgatada ali, eu acredito que foi quando a gente começou o nosso relacionamento, assim. E daí eu vi que Deus queria algo a mais, mas eu precisava conhecer o Lucas, sabe? A gente viver a nossa história para que dali... Deus, aí depois, claro, depois que eu saí da igreja católica, eu tive momentos que eu tive no mundo, né? Eu experimentei o mundo, né? E só que eu sempre sabia que lá Não era o meu lugar. Não era o seu lugar. Então, por isso que eu digo que hoje Deus me resgatou, porque eu vivi longe, né, da presença dele. Então, em outros momentos também. Abraça. Will, nós te amamos. Então, você chegando aí, quando você chegou na parte do relacionamento com o Lucas, então vamos frear aqui pra gente chegar Pareceu aqui um junto. freio? Vou estar deixando. Ai, credo. Frear aqui só pra gente ir no Lucas, pra gente chegar nessa parte juntos. Lucas, e você? Como é que foi? Cara, a minha família, a minha avó, ela já era cristã, né? Certo. Tinha uma outra denominação aí, enfim. E os meus tios sempre foram católicos, assim. Então, a minha mãe não. Minha mãe, tipo, ela não ia na igreja católica, mas depois de um tempo, ela começou a ir pra igreja e eu não sei em que ponto, assim. Eu sei que ela começou a frequentar a igreja. É o de repente de Deus, né? De repente. De repente. E aí, eu fiz a primeira comunhão, né? Porque daí tinha o meu padrinho, a minha madrinha ali, como eles eram também envolvidos na igreja católica ali, então acaba influenciando um pouco. E a minha avó sempre nessa igreja, então às vezes ela me convidava assim para ir na igreja. E cara, minha avó é uma mulher assim de muita fé, sabe? É incrível assim, é inexplicável. E aí, tá, beleza. Minha mãe trabalhava numa escola e eu sempre fui assim meio popularzinho, né? Pelo menos Pelo menos Meu Deus! Quem te viu, quem te vê, ela trabalhava ali, o cara era meio popular. Cara, assim, eu tava ali tava na minha fase ali, tipo, de adolescente, juventude, assim, tipo, naquela transição ali, 15, 16, 17 anos. Sempre fui de boa, apesar da minha família, eu digo meus pais. Minha mãe, cara, não tenho que dizer assim, mas a minha família, ela é um pouco desestruturada, sabe? Então, tipo, graças a Deus eu tive meus padrinhos ali que sempre foram muito presentes, sempre foram pessoas, assim, que sempre puderam me orientar, assim, de forma, cara, legal, assim. Eu tenho uma admiração muito grande também por eles. Que importante. São os mardoqueus, né? E aí, cara, nessa fase ali, eu acho que com 16, 17 anos, mais ou menos, que daí tu começa a experimentar algumas coisas, né? Ter mais um pouco de liberdade, essa fase de adolescente ali. Eu acabei me perdendo, assim, né? E aí a gente sempre fala, né? Não foi eu que encontrei Jesus, mas ele que me encontrou. E até é engraçado, cara, porque eu sempre costumo falar nomes, né? Eu vou ter que falar nomes. Eu tava no terceiro ano, se eu não me engano. No terceiro ano. Terceirão. No terceirão, isso. E aí, cara, tava vivendo uma vida, assim, meio fora, assim, do comum, né? Bebida, droga.
E aí, não me orgulho de falar disso, mas infelizmente foi uma fase da vida ali que a gente passou, né? Graças a Deus que Jesus encontrou a gente e acabou mudando a nossa história. Mas eu tava ali nessa época e tinha 2 meninas que iam na igreja. E aí eu lembro, cara, um dia que eu cheguei assim na sala de aula e eu tava meio agoniado, não conseguia, tava meio inquieto assim. E aí uma menina percebeu, e ela já ia na igreja, e ela chegou pra mim e falou assim, cara, por que tu tá fazendo isso da tua vida, cara? Tu não precisa disso. E Meu aquilo ali meio que Deus. mudou, mas ainda não foi o ponto, né? Aí eu fiquei com aquilo ali na cabeça. E aí tá, nessa época eu trabalhava numa lan house, trabalhava à noite. Pra quem não sabe o que é uma lan house, a gente lida com uma geração hoje, né? É verdade. Lan house é um espaço, né, que tinha um monte de computador com acesso à internet na época, porque a internet não é igual hoje, entendeu? Que todo mundo tem acesso. Isso. Era um lugar específico. E nem todo mundo tinha computador. E ninguém tinha. Muita gente não tinha computador, né? Então teria que ir lá na lan house. Tem que ir lá imprimir Entendeu? tudo. Desculpa te interromper, mas a gente Não, tá mas é lidando válido. com É isso, assim, verdade. sabe? É difícil. É Então, verdade. cara, daí nessa época, cara, foi uma fase assim bem que eu, tipo assim, eu acho que foi um divisor de águas muito grande. E cara, foi Jesus mesmo, assim, porque não tem explicação, sabe? Tipo, eu tava muito fora, assim. E aí eu lembro de uma situação que aconteceu ali, e alguns meninos que frequentavam a lan house disseram assim, cara, fulano veio aqui de atrás de ti e ele quer te pegar. Misericórdia. Aí eu digo, Jesus. pá, cara. Jesus. Aí começou não o devo cerco nada se pro afundar. Eu não devo nada pro fulano, eu vou lá na casa do fulano conversar com ele. Misericórdia! Aí, Eu achei que ele ia fugir. Aí eu cheguei Mas lá. não, meu filho, foi enfrentar. Daí eu fui lá na casa dessa pessoa e aí eu disse, pá, fulano, os caras lá falaram que tu queria falar comigo e tal, vim aqui ver o que tu quer, né, e tal. Daí ele assim, não, cara, fui lá realmente, mas eu fui lá por esse motivo e tal. Eu disse, não, porque os caras falaram que foi por outro motivo. Daí o cara, não, cara, não viaja, eu sou cristão, eu tenho um ministério, não sei o que, de louvor e tal. E eu sem entender, né? Por que ele foi me buscar? Só que o engraçado, cara, é que eu conhecia a família dessa pessoa e, tipo assim, a gente se conhecia de vista, entendeu? E aí ele assim, não, mano, tu é amigo do meu irmão, não sei o que, entra aí dentro de casa. Aí eu naquela, né? Disse, o cara tá de casinha. Olha a cilada de Jesus! Aí eu peguei, entrei e tal. E aí eu sabia que ele tocava bateria, enfim, aí vocês pegam a referência aí. Aí. Será? Aí. Nossa, bem ruim pra Cara, eu ali e referência. tal, e a gente conversando. Cara, e do nada passa um outro cara lá na frente da casa dele e disse assim. Aí ele entrou, né? Porque eles eram amigos, assim, o bicho tinha acesso na casa dele. Ele pegou e entrou e falou assim: cara, eu tava indo na casa de um amigo meu e Jesus mandou entrar aqui. E aí eu disse: agora estão em dois, eles vão me pegar, né? Meu Deus, Jesus queria te encontrar Cara, mesmo, foi muito te louco, laçar. Foi muito louco. E aí, tipo, foi o Calinho, né? Uhum. Aí o Calinho chegou ali e começou a falar, tipo, algumas... Ele começou a ministrar, tipo, algo que eu tava vivendo, que, tipo, ninguém sabia, entendeu? Era muito íntimo. Isso. E Só o aí, Espírito Santo poderia falar. E aí eu lembro que ele assim, cara, tu quer aceitar Jesus? Só que nesse momento eu já tava ali, já chorando, assim, cara, foi algo muito real. E eu sempre falo assim, às vezes eu converso com algum jovem e digo, cara, minha conversão, cara, ela foi foi um encontro muito real, sabe? Tipo, sabe quando tu... Não teve dúvidas, né? Não, Tipo, cara, foi muito... foi um encontro muito real, porque, tipo, ele conversou, ele ministrando ali, e eu tava percebendo, tipo, cara, eu tô perdido, eu preciso mudar minha vida, sabe? Então, eu senti naquele momento, tipo, o arrependimento, sabe? Eu chorando ali e tal, e eu digo, ai, cara, eu quero aceitar Jesus e tal. Só que na minha cabeça eu pensando, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Então, tipo, ali começou um processo, né? Eu realmente tive uma experiência, tipo, real, né, um encontro real com Jesus ali, mas eu vivi um processo depois, né? Não foi assim, tipo, cara... uma conversão. Isso, exatamente. Não foi assim, tipo, mudei do dia pra noite. Mas aí foi muito engraçado porque eu sempre falo, né? E eu gosto de citar nomes, talvez algumas pessoas não vão conhecer, vocês provavelmente vão. Que foi o Fernandinho, né? Então eu sempre digo que o Fernandinho ele foi uma pessoa muito importante Ele que é pra o mim. baterista. Isso. Aê, Fernandinho! Glória a Mas Deus não- pela tua vida. Mas Não era não pra do expor? aquela referência do baterista era o... Isso, não, era o Era o Fernandinho. Fernandinho? Fernandinho. Então, Ai, eu dá tava- eu licença, perdi, João, né? dá licença. Eu perdi. Glória a Deus pela tua vida, E Fernandinho. aí ele foi muito importante na minha vida porque, cara, ele foi uma pessoa assim que, pra mim, ele foi um Barnabé.
sabe? Uau. Quando, Uhum. quando os discípulos não queriam andar com Paulo, tipo, Barnabé foi lá e... Não, cara, esse cara aqui é uma pessoa importante. Uau. Então, não que eu seja importante, né? Mas Tu é sim, Eu- Lucas? Com mas certeza. ele foi, tipo, uma pessoa tipo, que teve, assim, aquele acompanhamento, que discipulou, que ensinou a respeito da oração, a respeito da leitura da Bíblia. Então, Ele te discipulou. isso, foi exatamente. Caminhou de perto. Foi top. Então, o Fernando foi uma pessoa muito importante, assim, nesse processo de conversão, sabe? Aham. E eu acho que foi isso. Até pra mim, Aí- até pra me até conhecer, pra o conhecer. Fernando tava junto com Eu ele. não creio. Olha o aí. cupido! E, cara, E sabe- ontem a gente tava rindo a respeito disso, porque a Amanda, assim, a Amanda, que é a esposa do Fernandinho, tava... Cara, vocês nunca chama contaram... Amanda? Vocês nunca contaram a história de vocês e tal. Eu disse, "Oh, como que tu não sabe a nossa história?" Daí a gente começou a compartilhar, daí a gente começou a contar os pontos, e daí tava eu e o Fernando. Eu e o Daí a Amanda, Fernando. não eu e acredito. o Fernando. Daí depois, não, nesse dia, não, daí tava Tava eu e eu o e o Fernando. E o legal é que vocês são amigos até hoje, né? Isso Sim, que cara, é... isso é... É tão bom ter amizades assim, né? Que estão desde o início. Longivas. Que viram... Nossa! Tô gastando o Isso, dicionário. Que isso! Mas assim, amizades que te acompanharam desde o início, te viram, vamos dizer assim, no teu pior Sim. e te acompanham hoje e te acompanham nisso que Jesus tem feito, tanto em mim, em vocês, neles, e acompanhar isso é tão, Verdade, cara. tão legal, né? Ter É. essas amizades de tantos anos. Demais. Que legal, gente. Então, como é que chegou? A gente soube um pouquinho do Lucas, um pouquinho da Amanda, né? E como Perfeito. é que chegou quando A é que melhor vocês- parte da história. Posso começar eu? Aí depois você termina, pode ser? Pode. Tá, eu vou contar até uma parte, daí depois ela conta... Que isso, aqui já tá muito bem treinado. É, Olha aí, o ó. aqui, ó. Aí, tá, beleza. Daí nessa época, eu me converti em 2007, 2008, daí 2009 eu fui pro quartel. Então, 2009 eu fui pro quartel, daí, tipo, cara, querendo ou não, eu dei uma esfriada nesse período. Mas a gente sempre foi amigo, eu continuava indo na igreja. Uhum. Nessa época a gente ia lá na igrejinha, na Mina 4. Aham. antes da- né? Sim. E aí, dia 6 de janeiro de 2010, né? Foi o dia que eu saí do quartel. E é aniversário da cidade de Criciúma. Sim. E aí teve um show nacional aqui em Criciúma. Aí a gente, beleza. Zé de Camargo e Luciano. É o amor! É isso aí. E aí a gente não se conhecia e a gente acabou indo lá no... No show. Vamos passar lá. É aniversário da cidade. Tá, vamos. É Foi aniversário da exatamente cidade. no dia que eu saí do quartel, né? E aí a gente foi e a prima da Amanda era amiga nossa, sim, conhecida ali do bairro, né? Uhum. E aí eu não sei a que ponto que a gente se encontrou lá, mas a gente não se conhecia, né? É, a gente não se conhecia. Daí a gente tava rindo ontem, né? Porque tu começa a lembrar de ti naquela época. Eu tinha um cabelo igual da Carol, né? Crespo. Caixinho. Sempre fui crespo. Eu ia falar dourado, mas não. Daí eu com o cabelo... Caixinhos de chocolate. Aí eu com o cabelo crespo e a franja lisa, pensa. Nossa! Nossa, aquela época. Começou a chover, a franja encolheu tudo. Gente, que fase, né? Que fase. Não, que olha. fase. Eu Não lembro tá até a deixando. roupa que eu tava aquele dia, né? Daí eu lembro que a gente tava ali na rodinha ali, o pessoal conversando, só que eu não conhecia o Lucas, mas ele conhecia as meninas que estavam comigo e tal. Aí teve uma hora que meu celular acabou a bateria, né? Isso, tu comentou assim, preciso ligar pra mãe e não tenho... Meu E celular acabou a bateria. daí o Lucas ofereceu o celular dele. Até aí, mas tudo bem, certo. bem Não, tranquilo. sem- Bem tranquilo. Nenhuma zero intenção. Zero zero. intenção. Ele Da apenas tinha minha saído parte, do quartel. Quem conhecia o celular dela gravou o número dela ali. Não foi, gente. Ei, Amanda! Espera! Ah, mas que Lucas! Não foi. Não, No outro brincadeira. dia eu adicionei ele no Orkut. Época do Orkut ainda, viu? No Orkut. Meu Deus, as Foi comunidades. Foi uma rede social, tá? Pra que você que não Foi. sabe, foi uma rede social muito antiga. Depoimento. Muito legal. Deixou um depoimento, né? É. Obrigada por ter emprestado o seu celular, querido. Então. Aí eu adicionei ele no Orkut e a gente começou a trocar ideia, assim. Conversar Começou a normal, conversar. né? Eu tinha 16 anos. E o Lucas Bem tinha novinha. 19? Tava com 20. Tava com 20. Uhum. E daí a gente começou a conversar, e conversa vai, conversa vem, né? Resumindo, a gente foi conversando. Daí um dia eu ia num retiro de carnaval da Igreja Católica. E daí eu já cantava na Igreja Católica, porque com 13 anos eu já comecei a cantar, né, na Igreja Uhum. Católica.
E daí eu ia cantar lá e eu disse pra ele, não quer ir? Eu bem assim. Ele não ia na igreja católica assim com frequência, né? Ele disse, não quer ir no último dia e tal, que é a missa, encerramento. Daí ele disse, eu vou, né? Tu falou, eu vou. Aí eu tô lá na missa, meu pai também foi no último dia. Olha só. Aí A chegou, família inteira ali, ó. chegou o Lucas e quem? Fernandinho. Fernandinho, melhor amigo da cidade. Chegou o Lucas e ele lá. Só que daí ali a gente só se viu de novo depois daquela última vez, o dia 6, né? A gente se viu de novo, sentou ali, era encerramento, conversando. E daí foi, né, amor? A gente continuou conversando por celular e sempre se conhecendo, assim, né? Uhum. E daí teve um outro dia que eu tinha um ensaio na igreja. E daí ele me chamou, eu chamei ele pra ver se ele queria ir lá no ensaio. Daí foi ele e o Fernandinho. Fernandinho! Até no ensaio, cara. E o Corsinha Fantástico. branco, que é o famoso, que ele sempre teve o Corsinha. Aí foi aonde a gente conversou mais um pouquinho, ele ficou lá, daí quando a gente foi se despedir... A história é séria. Essa história é séria. Aí quando a gente foi se despedir, ele veio me dar um abraço e um beijo, e eu dei um beijo nele. Ela que me beijou, isso. Foi. Amanda! Amanda, tá tudo certo. Foi. Olha, assim. alguém tinha que tomar atitude, né? É. Foi tu. Ah, mano, assim, é agora. É agora ou nunca. É, agora ou nunca. Se eu não lascar Daí um beijo, ele não lasca. Ele ficou até meio assustado, assim, ó, né, amor? Acho que ele nem Não, porque esperava. naquela época ali, querendo ou não, tipo... até onde a gente brincou, né? Santidade ao Senhor, não. Não era tanto, mas era, cara, tipo, era bem tranquilo. Até porque, às vezes eu falo pros meninos, né? Tipo, eu vim de uma fase que talvez eu precisava provar pros outros que... Não que eu precisava provar, mas, tipo, era algo que tava sendo notório, assim, né, cara? A transformação, né? O que Deus tava fazendo, né? Então, tipo, cara, eu tava numa fase que eu tava desfrutando daquilo ali, sabe? Cara, eu tive um encontro muito real. Então, tipo, pra mim... Cara, não tinha necessidade de estar ficando com alguém, sabe? O que era... O que em outro tempo era, tipo, normal, entendeu? Uhum. E aí, naquela época ali, pra mim, tava, tipo... tava de boa. Eu tava conversando com ela sem nenhuma maldade, sem nenhuma segunda intenção. A gente tinha uma amizade normal, né? Sim, normal, E aí- Era amizade. Aí eu lembro que nesse meio tempo a minha mãe começou a ir numa igreja aqui da cidade também cristã e eu comecei a ir com ela. Eu comecei a gostar que, meu Deus, é diferente. Uhum. Eu sinto algo diferente aqui. Sabe aquilo? Eu já queria mais de Deus, mas ali eu me encontrei. Aham. Sim. Foi ali, sabe? E eu comecei meu Deus, eu gostei desse lugar, eu me sinto bem aqui e tal. E daí eu foi indo, e foi onde eu conheci o pessoal da JET, né? E que é a Bia do Telo, a Bia do Kids. Aham. Então, eu frequentava a igreja que ela frequentava ali, mas eu me converti de verdade um dia que eu tava na Praça do Congresso. Tá. E daí tava eu e um colega meu que tocava baixo comigo na igreja católica. Tava eu, ele e mais algumas pessoas. E os meninos da igreja da Bia Uhum. chegaram para evangelizar. Eles faziam evangelismo ali. Uhum. E daí eles fizeram um trato, começaram a conversar com a gente e tal, convidaram a gente pra ir na igreja deles. E daí a gente fez um trato. Eles disseram, não querem conhecer a nossa igreja? Daí a gente falou assim, a gente só vai na igreja de vocês se vocês irem no nosso evento da igreja católica que vai ter lá no barracão da igreja. A gente fez um Que trato. legal. E aí, quando a gente tava no dia lá no barracão da igreja católica cantando, quando a gente olha lá pra baixo, não tá eles todos lá. Nossa, gente, que lindo isso. Daí eu assim, meu Deus, o que o crente não faz pra ganhar alguém, né? Esses eram evangelistas mesmo. Eles foram. Aham. E daí a gente cumpriu com a nossa palavra, foi. Aí quando eu pisei na igreja deles, assim, nossa, ali Deus me pegou de um jeito que eu nunca mais saí. Tipo assim, eu nunca mais saí. Quem já pisou? Isso mesmo. no santo E nesse meio tempo eu e o Lucas conversando, né? A gente conversando, bem tranquilo, e eu já sabia que ele tava indo na quadrangular, Isso. né? Sabe? Porque daí, tipo, depois que eu saí do quartel, né? Daí eu voltei devagarzinho pra igreja e tal, me firmei novamente, né?
Foi. Aí foi quadrangular, e aí vocês conversando, e Aí a gente isso. conversando. Você lascou um beijo conversando. nele. É. E daí começou o namoro? Isso, E daí, daí a depois gente, a gente começou- conversou, daí, pá, cara, eu não posso ficar contigo, tipo, eu não posso ficar ficando, entendeu? Tipo, se for pra gente continuar, a gente precisa Porque namorar. no dia que tu foi lá no ensaio, tu já tinha voltado, já tava na igreja, Já, no caso. na igreja. Ah, Já. sim, entendi. Entendeu? Daí imagina ele na igreja, ele assim, que Foi. essa menina me beijando aqui agora? Sim. Aí a gente ficava 1 hora no telefone, sabe? Ai, a gente até dormia no telefone conversando. Ai, que naquela época. fofo, gente. SMS, né? Não tinha nem Ai, meu WhatsApp Deus. na época. Era uma época boa. Era bom. E daí, aí o Lucas começou a frequentar a minha casa, né? Conheceu a minha mãe, depois conheceu meu pai, e aí a gente começou a namorar. E daí foi onde eu fui congregar na igreja dele, porque daí eu não podia ficar na outra, porque eu queria estar com ele, né? E daí aí sim. começou, né, amor? A nossa trajetória. Quer continuar? Ai, que legal. Não, acho que é isso aí, né? Acho que o início foi dessa forma, né? Foi assim. Aí, beleza, a gente dá sequência. Tipo, a gente namorou 1 ano, né? Aham. Isso, Vocês namoraram. falaram de uma situação ali no noivado, Isso. Uhum. né? Então, vamos Sim. chegar lá bem resumido. Isso. Tá. Daí a gente namorou 1 ano, só que tinha essa diferença de idade. Certo. Uhum. Então, tipo, eu tava com 20, a Amanda com 16. Aí, quando a gente terminou, eu tava beirando 21 e ela 17. Com 1 Só, ano de cara, namoro. A gente terminou Tanto eu quanto ela na minha era imaturidade. imaturo, entendeu? Uhum. Então, tipo, a gente terminou. A gente conversou e terminou. Tipo, pá, foi ruim pros dois, Sim. entendeu? Uhum. Só porque, tipo, da forma que tava, não dava, né? Tipo, Não. cara, a gente Mas tava foi assim, em concordância. Sim, a gente tudo sentou, certo. conversou normal, Uhum. porque, tipo, cara, vamos lá. A gente tinha ciúme, a gente tava se brigando, tava numa fase bem complicada. Daí a gente tava se machucando, tava mais se machucando do que ser algo bom, entendeu? Então, Uhum. tipo, a gente, tá, beleza, terminou. Daí a gente ficou 1 ano e depois a gente voltou de novo. Uhum. Tá, daí depois que a gente voltou, daí a gente voltou, acho que ficou mais 1 ano e terminou. Daí a gente terminou, daí esse cara, agora não dá mais. Agora não tem jeito. Isso, Ficamos então, 3 anos 3 separados. anos, isso. Nossa. E nesses 3 anos, quando a gente terminou pela segunda vez, daí eu também dei uma afastada. Me afastei assim da igreja e tal. Aí era uma fase que eu tava indo no jogo do Criciúma direto. Sempre fui, né? Sempre fui com meu padrinho. Eu lembro, tenho lembrança, Tigre. tipo, desde... Série A! Inclusive, seremos campeões catarinense domingo, bicampeão. Que Olha que aí, é isso, ó. hein? Quem te viu, quem te vê. Então, aí, cara, eu tava nessa fase, jogo do Criciúma e tal, e sai aqui, sai ali e tal. Aí eu lembro que uma vez, cara, na igreja que a mãe ia, a mãe sempre me convidou pra ir na igreja, né? Daí, depois que ela, nesse ponto que ela foi pra igreja, depois ela se firmou, enfim. Aham. E ela sempre convidava, cara, vamos na igreja, vai ter uma campanha. E eu, "Nossa." Até que era um aniversário da igreja. Só, cara, eu sempre fui uma pessoa assim, que mesmo eu tendo desviado, eu sempre gostei de ler a Bíblia, né? Tipo, eu não vou dizer que eu fazia o meu devocional, mas eu tinha meu tempo ali, que eu lia a Sim. Bíblia, enfim. Tipo, cara, não era uma pessoa boba, vamos dizer assim. E nesse meio tempo eu permaneci, né, amor? Isso, eu permaneceu. continuei na igreja que dele eu permaneci. Eu Uau. não saí daquele lugar. E aí eu lembro assim que um dia a mãe, vai ter o aniversário da igreja e tal, e era a igreja que eu ia, né? Daí, ai, cara, eu vou ter que ir pra mãe parar de De me me incomodar. incomodar. E eu lembro que foi Outro lá. 4 O dias. que isso, irmão? É difícil, né? Meu Deus. Aí foi 4 dias. Só quinta, nas sexta, estratégias. Quinta, sexta, sábado e domingo. Aí disse, vou ir, beleza. Tá, daí fui o primeiro dia, daí todo mundo te conhece, tá? Ai, oi, ai, tal. Ai. E aí o primeiro dia, tipo, a palavra, cara, foi um pastor, o Gabriel, né? O pastor, ele é de BH, se eu não me engano. Ah, tudo gente boa. Gente De boa. Deus. Uau. Aí, Tudo mineiro. Uai. Primeira palavra, primeiro dia, palavra assim, eu digo, ai. No outro dia, Já segunda tô palavra, percebendo aonde tá indo esse Isso negócio. aí não vai dar bom, cara. E aí eu nunca me esqueço que no último dia, no domingo, ele fez um apelo. Uhum. Só, cara, todos os dias, assim, cara, foi uma palavra que foi muito pontual. E aí foi algo que... Quando ele fez o apelo, tipo assim, não foi o Lucas assim, cara, eu vou ir porque... Cara, foi algo, tipo assim, eu fui empurrado, assim, sabe? Tipo, como se o Espírito Santo tivesse me empurrado, assim. E eu fui, aí eu me reconciliei, né? Tipo, eu fui lá na frente, no apelo.
E naquele momento eu tava ali, ajoelhado, chorando, mas na minha cabeça eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? Amanhã eu vou voltar a fazer as mesmas coisas que eu tô fazendo. Só que foi engraçado porque, tipo, foi um outro encontro, tipo, que eu tive, assim, que foi muito real. Não que eu já tinha tido vários encontros, mas ali foi muito pontual. E aí, aquele dia mudou, né? Mudou, foi algo assim que Virou uma veio, cara, chave. virou uma chave. E aí, beleza, a gente voltou, eu voltei pra igreja, a gente congregava junto, daí nessa época o Will era líder de jovens, lá na nossa igreja. Olha só! Então o Will E acompanhou nesse dia, lembra da carta? Só um adendo. A gente teve que escrever uma carta verdade, ali um verdade, dia. verdade. Eu não sei exatamente como que era, mas o fim disso foi qual é a pessoa que eu queria casar, né? Era como se fosse um projeto de vida. Eu ia descrever as características da pessoa que eu ia casar. E o Lucas estava nesse dia também. Só que a gente não tava mais tendo contato, nada, né? Uhum. Só que eu sempre Tinha gostei dele. A visão Sempre do se a Lucas gente- como um padrão. A gente terminou, mas eu sempre gostei dele, assim. Eu Aham. nunca fiquei me interessando por outras pessoas, né? E daí eu lembro que eu escrevi, e daí depois a gente foi... Eu também, né? E o Lucas escreveu as minhas. Eu escrevi a dele. Meu Deus. E ele Só. Quase escreveu assim, as né? minhas. Lucas, Amanda. Não, pior que foi. E aí... Pior não, né? Melhor que E aí, cara, daí eu, mais uma vez, mais um processo, né? E aí a gente congregou junto um tempão, a gente continuou congregando junto, como amigos, a gente saía com o pessoal. E aí era até engraçado, porque, tipo assim, cara, naquele momento a Amanda não era minha namorada, ela era minha amiga normal, ela era uma pessoa normal ali da igreja. Sim. Então a gente se suportava em amor. Claro, a gente sempre teve, né? Vamos dizer que a gente tinha um sentimento um pelo outro, porque, tipo, cara, a gente teve uma história. Uma ali, história. né? Uhum. Só que a gente não ficava, tipo, flertando, não ficava, tipo, não, normal, vida que segue. E aí aconteceu uma situação na nossa igreja e tal, e aí, claro, nesse período a gente se aproximou, mas a gente eu sempre falava pra ela assim, depois de um tempo a gente começou a conversar, né, sem intencional, mas eu falava pra ela, tipo, cara, não adianta a gente voltar por voltar. Tipo, eu não quero voltar pra gente continuar só namorando, tipo, vamos voltar a namorar e seja o que Deus quiser. Uhum. Então, a gente continuou sendo amigo, né, por um tempo. E aí a gente começou a ser bem intencional, assim, tipo, conversando, pá. Até que um dia a gente foi lá na tua casa, né? A gente foi lá na casa dela, tipo, lá atrás tem uma edícula. E aí os jovens foram tudo lá, o pastor tava junto. E, cara, nem ela imaginava. E aí a gente tava lá, fez um churrasco e tal, o pastor ali junto. Aí o pastor começou, e vocês? O pastor tinha chegado na nossa igreja, então ele não conhecia Nem muito sabia a história. Isso. Aí ele, e vocês? E tu? E tu? Tá, daí chegou a nossa história ali. Tipo, não a nossa história, porque ele não sabia. Sim. Aí a gente conversou normal. Uhum. Só que a gente foi os últimos a sair, né? Porque o pastor até tava de carona comigo. Aí chegou na hora de ir embora, eu assim, pastor, já que tu estás aqui, deixa eu falar um negócio pro pastor. Tipo, eu e a Amanda, a gente já namorou, tal, a gente tem uma história e tal. E, cara, eu queria pedir pro senhor orar pela gente, que a gente vai voltar a namorar. Só que nesse meio... É verdade, dela ficou assim, sem entender, porque ela não esperava. Só que pra mim, ao mesmo tempo, eu tava Só que a gente sempre... feliz da vida, Pulando. né? Aham. Só que a gente Porque- sempre comentou, tipo assim, cara, quando a gente voltar, a gente vai voltar e, tipo, a gente tem Pra que casar. comprar um apartamento pra ser intencional. Tipo, vamos, cara, casar. Uhum. Não ficar nessa ida e vinda, né? Aí a gente voltou a namorar, comprou um apartamento e beleza. Seguiu ali, depois de um tempo a gente noivou, né? Uhum. Aí... Só que daí, continuando, né? Só um adendo. Antes ali nessa época, todos esses perrengues, assim, por falta de conselho, né? Que é aquela tecla que a gente sempre comenta e no Mercast vocês Sempre. também comentam. Aham. Sim. Que a gente passou por tudo isso porque a gente não tinha pessoas, assim, pra nos dizer, não vai por aqui, vai por ali. Sempre batendo a cabeça, sabe? Uhum. Tipo assim, o Will e a G eram os nossos amigos, assim, mas eles também, era tudo muito novo pra eles. Sim. Nossa, quantas vezes o Will e a G, assim, me acolhiam eu chorando na casa deles, porque eu era apaixonada, né? Assim, e muito imatura às vezes também. Então, eles foram, assim, o meu colo, assim, nesse tempo de Aham. aflição, de angústia, assim, eles foram um porto seguro pra mim, assim. Mas a gente não teve, assim, um pastor que... Uma liderança ali É. perto.
Depois o Will e a G também acabaram saindo, né, da igreja e tal, enfim. E daí depois a gente noivou, né? Uhum. Só que nesse meio tempo do noivado era aquela coisa, assim, parecia que não ia, sabe? A gente tinha os nossos medos, né? Porque a gente sabe que, quando tu vai assumir uma família, é responsabilidade, principalmente pro homem, né? Ele Sim. tem às vezes essa... E agora? Insegurança, né? E daí eu ficava naquela, porque pra mim, eu era muito doida, assim. Eu quero casar amanhã. Eu quero tudo pra ontem. Eu quero Sim. tudo, tipo, eu sou muito prática. Eu quero resolver as coisas. E daí o Lucas era mais pé no chão, mais, né? Não, calma e tal, enfim. E daí, nesse meio tempo, Aí um dia a gente tava conversando e tal, eu não lembro bem, assim, como que foi. Mas eu lembro que a gente... Tipo, tava prolongando muito. Aí aconteceu algumas situações, né? Isso. E aí a gente... Recebeu aquele conselho. Não, pior, tipo, a gente terminou o noivado, né? E daí, nesse meio tempo de não vai, eu disse pro Lucas, não quero mais. Tipo, tava tudo programado pra casar, tudo certo, e acho que não é. Não, na verdade, não tava programado pra casar. A gente só tava noivo. E aí a gente tava... verdade, a gente tava, verdade. tipo, eu Organizando tava as assim, freio de mão coisas. puxado. Uhum. Porque eu Tá. sempre fiquei naquela, né? Pô, vou tirar ela dentro da casa do pai delas. Como é que vai Sim, ser ficava amanhã? aquela... Não Ah, tinha tem uma pessoa assim, apartamento, como não é que a vai, gente vai cara, vai dar fazer? certo. Uhum. Aham. Né? E Quando aí... tu dá um passo, Deus vai dando chão, né? Uhum. Não tinha, então a gente tinha tudo E aí a gente terminou, né? Foi. Eu lembro que aí, beleza. Daí tu tava passando por umas situações em casa também. Sim. Aí a Amanda passou uns dias na casa da tia dela e aí a gente, tipo assim, tava um turbilhão de coisa acontecendo. Nossa, e aí a gente, gente sentou muita. pra conversar. Daí a Amanda, quer saber, eu não quero mais, tal. E aí Eu tava disse, "Pô, cansada como de tu não tudo, quer mais?" sabe? Sim. Tá, beleza, tu não quer mais? Então tá, eu lembro até hoje. A gente tava na frente da casa da tia dela, dentro do carro. Aí eu disse assim, tá, eu não quero terminar. Mas se tu querer, beleza. Então, porque ela tava passando por um momento individual na casa dela, enfim. Deu assim, cara, eu não quero terminar contigo para não ser covarde, tipo assim, te largar nesse momento. Eu não quero. Mas já que tu quer, beleza. Então a gente vai orar aqui. Eu vou orar. E tipo assim, tô tirando a responsabilidade de cima de mim. Lavo eu não quero. as minhas eu lavo as mãos. minhas mãos. Aí a gente orou ali no carro. Aí eu saí dali, cara. Eu saí dali pra minha casa, que já começou, né? Tipo, às 7. Você tá solteiro, cara. Vai lá e muda o teu Instagram, tira a tua aliança, papapá. Eu disse, não, cara, eu vou permanecer. E aí, cara, eu não tirei aliança, não mudei nada, não tirei foto, nada. A gente ficou. Aí ficou aquela agonia, não mandei mensagem, nada. Daí eu acho que um dia eu mandei mensagem durante a semana. Tá, e aí? O que a gente precisa decidir? Ou vai ou racha, né? Ou vai racha que eu digo, a gente volta ou não. Sim. Aí ela assim, tá, beleza, sexta-feira a gente conversa. E ficou por isso. Aí na sexta-feira a gente foi conversar. Aí a gente foi lá na tia dela. Aí eu acho que tu tinha conversado com o Thelmo ou com o Lucas Alexandre, eu não lembro. Eu acho que tu conversou com Ai, não lembro acho que também. o Thelmo se foi com também. o O Thelmo também, porque eu acho que aquele dia que a gente veio aqui, Foi com o ele Thelmo, comentou. Na época da imobiliária, né? Ele foi. ia lá e tal. E aí, cara, a gente sentou, conversou, daí assim, tá, beleza, tu quer casar? Então, amanhã não, segunda-feira tu vai ligar pro cartório. Foi E eu que marcar. falei, A né? primeira Aham. data que tiver, tu vai marcar. A primeira data. Tanto é que a gente casou dia 23 de dezembro. Isso. Aí naquele dia... 23 Era a de próxima dezembro. Não tinha outra data, então, tipo, cara, dia 23. Só que, Foi. cara, ali aconteceu uma coisa muito louca, porque, tipo assim, a gente tinha um apartamento. E não Certo. tinha mais nada. Mais nada a gente tinha. Tinha nada. E aí, naquele dia que a gente decidiu, que a gente, tipo assim, ligou pro Marquei a cartão, data. Marcamos a data. marcou a data, cara, as coisas começaram a acontecer. Gente, A foi gente muito começou a ganhar um louco. monte Gente, de eu coisa, ouço as pessoas- muito isso. Sobre Tipo isso. assim, marca a data que vocês vão ver o que vai acontecer. Sim. Cara, foi muito louco. Tipo assim, vamos lá, a gente não ganhou tudo, mas o necessário pra gente Isso. iniciar a nossa vida. Uhum. Entendeu? Então, tipo, Por isso que eu digo assim, né, que eu fui resgatada, porque eu achava que, meu Deus, eu tô indo na igreja, eu tô fazendo as coisas e tal, mas é aquele turbilhão de coisas acontecendo, relacionamento e tal, e família, e pai e mãe separam e tal. Aí vem, né, o passado, né, na tua mente, assim, por isso que eu digo assim, hoje eu vejo o que a gente construiu, Meu Deus. né, o que a gente tem hoje como família, né, eu e ele,
assim, eu olho pra nossa casa, eu olho cada detalhe, assim, e eu vejo assim, ó, Deus, tu me resgatou. Uhum. Porque se eu tivesse desistido do meu casamento, onde que eu ia estar hoje? A gente não ia estar vivendo nada do que a gente está vivendo Sim. hoje como igreja, né? Conhecendo, tipo, a gente sempre comenta, né, amor? Eu queria fazer outro casamento para convidar quem eu conheço hoje. Acho que todo mundo tem um pouco desse sentimento, né? Então, assim, por isso que o resgatado vem disso, assim. Entendi. Por isso que sempre quando eu vou orar, assim, eu lembro assim, ai, Deus, obrigado por ter me resgatado, porque eu me lembro de onde ele me tirou, Uhum. né? Então... Isso é muito poderoso, né? E então aí, só pra gente resumir, vamos dizer assim, vocês marcaram a data, tiveram todas essas bênçãos, casaram. Estão casados há quanto tempo? Quanto tempo? 6 anos. 6, 7. Vai fazer 7 Vai fazer esse ano. 7 Vai esse fazer ano. 7 anos. Número da perfeição! Gente, não tinha pensado Eita. nisso? É profética essa mesa, gente! Receba! Amém. E aí vocês chegaram agora aqui no Imersão, são líderes, né, de um in-home. E, nossa, assim, depois de tudo isso, tá aqui, como é que tá sendo pra vocês agora, né, essa liderança do Imersão, assim? Então, a gente fugia, né, amor? A gente fugia muito, assim, porque eu vim de um lugar que eu também fui ferida, né? Porque depois, assim, se a gente for contar tudo aqui, não dá, né? Sim. Mas, assim, que a gente viveu em Cenas outras... pros próximos capítulos. Marcamos uma próxima. Em outros lugares, a gente acaba sendo ferido. E é aquela história que eu quero chegar lá e quero sentar no banco e só ficar olhando, não quero fazer nada. Uhum. Foi exatamente isso que a gente conversou com o Thelmo, né? Foi. A gente tava terminando nosso TCC, cara, cabeça a milhão, a gente sentou com o Thelmo e, cara, a gente não quer fazer nada, a gente só quer ser pastoreado. E na minha cabeça, eu tipo, cara, a aba tem quantas pessoas? Cara, ninguém vai me ver aqui. Então, beleza, a gente vai pra ali, se esconde, tem um monte de gente. E, cara, e a gente fugiu, né? A gente, foi um lugar, eu acho que a gente já conversou várias vezes, né, João? Não é um lugar assim que a gente necessita estar nesse lugar, a gente precisa disso aqui. né? Cara, foi algo super natural, fluiu assim, super natural, que a gente... Foi, tem nem intuito de explicação, ajudar, né? Tipo, a gente, na verdade, quando a gente conversou com o Fabiano, não foi nem no intuito de dizer assim, cara, se tiver um grupo de convívio, a gente assume. Não foi nem isso, né? Não. Foi pra dizer assim, cara, a gente tá aqui. Disponível Se for pra pra ajudar, né? rir, beleza, a gente tá junto pra rir. Se for pra chorar, a gente tá junto pra chorar também. Então, até foi o Evandro que uma vez perguntou, né? Tá aí, vocês já conversaram com o Fabiano? Já, a gente conversa direto, a gente fala no X. Daí assim, não, mas eu não tô falando disso, né? Eu tô falando de tu chegar ali e dizer pra ele que vocês estão juntos. E aí, foi assim, né? Foi natural. A gente conversou com o Fabiano, cara, a gente tá aqui já faz um tempo. E a gente só tá dizendo que a gente tá à disposição. À disposição. Se E hoje a precisar, gente... pra sorrir, pra chorar, a gente tá junto, mano. Pode contar com a gente. E hoje a gente é feliz, assim, né? Porque o in-home, ele cura, né? A gente, assim... A gente aprende muito mais do que... quando a gente acha que vai falar ou dar alguma coisa, né? Passar alguma coisa. Então, nessa área eu fui curada, assim, porque eu vinha no culto, eu ia embora chorando, porque eu não queria falar com gente. Olha Meu só. Deus. Eu queria só ir embora, eu não queria falar com ninguém, eu não queria nada, assim, por causa das feridas, né? Mas Deus foi, né, nos restaurando, assim, nessa parte. Hoje a gente... vive como quem sonha, assim, né? Tem os desafios? Tem, é normal. Mas o in-home foi um presente de Deus, assim, porque tem pessoas maravilhosas ali, né? E a gente aprende muito com eles, assim. Vai muito daquilo, né? O Senhor, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita aqueles a quem ele escolhe. Então, dá pra ver nitidamente, né, na história de vocês que ele escolheu vocês. Sim. Ele apontou, falou assim, o Lucas que se lasca, agora eu vou pegar esse menino aqui, ó. Verdade. Né? E capacitando ele, dá pra ver isso, né? Através da liderança, do pastoreio ali no in-home. E você também, né? Não somente no pastoreio, mas através das ministrações também ali no louvor. O quanto o Senhor tem capacitado e dando autoridade para vocês naquilo, né? Então, tanto nos conselhos, aquilo que vocês não tiveram, hoje vocês transbordam, né? Pela graça de Deus, né? E é Ele que vai manejando, é Ele que vai dando
essa destreza mesmo para vocês. E isso é muito lindo de ver, né? Eu tô falando de alguém que tá fora ali, que observa, né? E é muito lindo, né? E que bom que a galera tá tendo essa oportunidade de conhecer um pouquinho, porque vocês são realmente preciosos. Demais. Verdade. Eu sou suspeita pra falar. A gente tem esse privilégio de escutar vocês aqui e vocês em casa, É né? verdade. Ai, gente. Que papo maravilhoso. Que mesa. Que mesa. Ai. Obrigado por compartilhar Obrigada, mesmo. gente. toda a história de vocês. Foi, nossa, muito linda. Bem resumido, né, João? Imagino, né? Dá vontade de contar muita coisa. É. Quem Mas sabe fica um pra dia, próxima. Claro, quem sabe um dia, né? Ah, Luca, perdeu o medo. Já perdeu o medo, já foi agora. É. Já foi. Já foi. Gente, eu queria deixar esse... A gente tem pouquinhos minutinhos. Eu gostaria de falar alguma coisa pra quem tá em casa, deixar alguma mensagem. Gostaria não. Deixem uma eu mensagem tenho, gostaria. Deixa uma mensagem. pra galerinha que tá ouvindo. Posso? Pode. Pode olhar ali, ó. Cara, eu tô de férias e uma palavra que Deus ministrou comigo foi uma frase que a Tamires Garcia fala, né? A gente estava se organizando para ir para as férias e tal, e aí a Tamires Garcia falou uma frase uma vez que marcou muito, que o descanso ele não é um lugar, o descanso é uma pessoa. Então, eu queria deixar um recado pro pessoal. Amém. Que Jesus é o descanso, né? Às vezes a gente tá cheio de coisa e acha que um lugar às vezes vai tirar isso da gente, né? Mas o descanso ele não é só um lugar, ele é uma pessoa e Jesus é o descanso. Meu Deus! Bora descansar em Jesus! Então, quer deixar alguma coisa? Então, hoje eu cheguei aqui, eu olhei pro Lucas e eu lembrei de algo que ele sempre ministrou comigo e é algo que eu levei que eu levo pra minha vida, assim. Ele sempre fala, amor, DDD, decisões decidem destinos. Isso! Então, Anota essa aí, galera. Thiago tudo Brunet que- fala no livro dele também. Então, ele sempre falou isso, né, pra mim. E eu assim, nossa, como isso é real, né? Tudo que a gente decide hoje vai ter uma consequência no nosso futuro amanhã, né? Então, assim, quais as escolhas que a gente tá tendo hoje, né? São elas que vão refletir, né, no nosso Por isso o no nosso resultado. hoje é tão importante. Ele é um presente. É um presente. E vocês são um presente pra nós. Obrigada! Eu agradeço. Gente, mais uma vez, muito obrigado, viu, por vocês Obrigada, estarem aqui, gente. compartilhar. E então, Carol, diga pro pessoal de casa o quê? Deixa o seu curtido! Que mais? Pode falar. Ai, eu não sei fazer essas coisas. Compartilha. Compartilha. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Isso aí. E não se esqueça de ir lá e seguir o Instagram do Imersão e da Papai Rádio Digital pra você Isso acompanhar mesmo. tudo que tá acontecendo nos nossos próximos programas. 2024 tá só começando no Exatamente. Imercast. Tem muita coisa boa vindo aí. E é isso. É isso. Tchau, tchau. Tchau.